Todo negro deve ser de esquerda? Para dar continuidade ao vídeo, eu preciso ignorar completamente a imbecilidade que é essa presunção de que a etnia de alguém é critério suficiente para determinar a sua opinião sobre alguma coisa no mundo. E para entender melhor, vamos diferenciar esquerda e direita política. Na esquerda nós temos o coletivismo e na direita o individualismo, de modo geral, e o coletivismo prega que a sociedade é como um bloco, onde devem haver espaços para que os indivíduos se encaixem, ou seja, todos precisam de um lugar ou merecem um lugar na sociedade, enquanto o individualismo é o contrário, acredita que a sociedade não é um bloco sólido e não existem lugares para se encaixar. A sociedade é um abstrato, um acordo coletivo de um indivíduo com outro através do mérito e do trabalho. E a única forma de novos indivíduos ingressarem é que eles tenham mérito ou algum trabalho para poder agregar valor a esse acordo coletivo. Então, se você não trabalha, se você não contribui, se você não tem formas de ser interessante para outras pessoas, você não apresenta um interesse para a sociedade. Questão de conservadorismo contra liberalismo. Isso é fácil. Primeiro precisamos entender o que é a moralidade. A moralidade é um conjunto de regras de comportamento, sempre. E no caso do Ocidente, nós seguimos como moralidade a lei mosaica, que há mais de 6 mil anos teve as leis de Moisés, que eram 10, logo um tempo depois se transformaram em 613, determinando tudo que era bom e ruim para um indivíduo numa questão social. E esse modelo funcionou tão bem que quando Roma engoliu ali Israel e se apropriou de Jerusalém, eles viram que esse modelo funcionava muito bem e o Império o adotou. E toda a civilização ocidental é baseada em Roma. Então, sempre que falam moral católica, sempre que falam ética ocidental, sempre que falam uma cultura judaico-cristã, estão se referindo à lei mosaica, que é uma variação da lei de Moisés. E por que, que a etnia de alguém não é um fator determinante para poder afirmar uma posição política? Porque não existe nada que determine realmente que existe uma causa. Não existe comprovação de que uma causa se adeque melhor a um grupo na sociedade. Muito pelo contrário, toda vez que a política defendia uma causa isolada, dizendo que defender uma causa isolada seria o melhor para toda a sociedade, foram regimes que mais fizeram mal, não só para esse grupo isolado, como para toda a sociedade, porque o que eles fazem com isso é defender um desequilíbrio, um desequilíbrio que não pode haver, não pode haver um preferitismo de, de uma superioridade estatal para poder mexer ali e apaziguar as coisas e trazer à tona pessoas que não estão tendo mérito ou não estão contribuindo e terem mesmo assim a importância de outros indivíduos que contribuem muito bem ou até mesmo mais. Ou seja, esses privilégios que concedem como uma espécie de justificativa ou de desculpas ou de premiação para um grupo isolado acaba sempre fazendo com que a sociedade entre em algum desequilíbrio, porque não pode haver esse tipo de menosprezação de pessoas que trabalham ou que pagam impostos, do mesmo jeito que não pode haver uma supervalorização de pessoas que não estão contribuindo igualmente para a sociedade. Agora, eu posso ser capitalista e liberal? Sim. Eu posso ser um capitalista e conservador? Sim. Eu posso ser um socialista conservador? Sim. Eu posso ser um socialista e liberal? Sim. E em ambas as posições, direita e esquerda, eu posso ser tanto conservador quanto um liberal, porque o conservador é quem defende a moralidade, independente do que eu acho que o Estado deve fazer para gerir uma boa administração da sociedade, eu posso ser a favor ou não de manter uma ordem moral. Então, respondida a pergunta, cada um é livre para ter a opinião que quiser a respeito do que quiser. E, inclusive, já é um outro assunto, mas seria legal explorar, que o Karl Marx, que é o líder, foi a cabeça da ideologia extremista de esquerda do comunismo, ele era muito famoso por defender as ideias de um escritor evolucionista chamado Pierre, que defendia a etimologia humana.
que era uma espécie de evolucionismo mais radical do que de Darwin, que acreditava, inclusive Marx confirma isso numa carta que é atribuída a ele para Engels, que os negros eles eram um fruto de uma degeneração da espécie, ou seja, como se os negros fossem uma variação devido a uma falha na espécie humana. E ele fazia isso segundo estudos de uma etimologia que dividia o território em partes, e cada grupo que ocupava uma parte era medido através do seu nível de desenvolvimento. E como os negros apresentavam um desenvolvimento mais baixo, acreditava-se então que a espécie dos negros, né, como eles acreditavam, né, a raça do negro, eles tinham um desenvolvimento intelectual menor. E então uma pessoa que defende esse tipo de ideia, ele não deveria ser exatamente uma pessoa citada quando se fala em defesa dos negros na política. Então, isso de que o negro deve ser de esquerda justamente porque a esquerda diz lutar pela minoria, esse discurso deve ser combatido por dois motivos. Primeiro, porque toda vez que uma sociedade usa de defesa de uma minoria acima de uma maioria, entra em colapso. Segundo, porque o líder dessa ideologia, que acabou se originando no marxismo cultural, que é a defesa da minoria, ele mesmo não acreditava que os negros em si eram pessoas dignas de uma atenção ou de um nível de sociedade integrada. Eles acreditavam simplesmente que os negros não tinham a capacidade de estarem fazendo parte da sociedade por mérito. Então, eu acho que não resta dúvidas sobre esse assunto, né?